Cachorro se recusa a sair da igreja. Quando o padre verifica a câmera, ele chama a polícia. Por muito tempo, as pessoas têm defendido que os cães são um dos seus mais próximos e melhores companheiros entre todos os animais domésticos. Os cães servem a uma grande variedade de papéis: protetor, ajudante, salva-vidas e companhia. Cães são amigos incríveis para as pessoas, e assim eles têm sido uma boa companhia através dos séculos. A relação entre cães e pessoas é uma relação antiga e profunda. Durante as celebrações, um cão se sentava junto aos corredores da igreja, onde permanecia quieto e em silêncio, quase que como em uma oração sombria. O que ele tinha? Em breve, todos descobririam um pouco mais sobre o cão. O pastor Gregory Melroy estava mais que feliz ao proferir um sermão em sua igreja de Santa Maria Assunta. Ele é uma figura popular por todas as pessoas devido à sua caminhada de vida e seus mais de 10 longos anos fazendo isso. Todos na comunidade concordariam que Melroy era um santo, pois ele sempre se doava tanto para a comunidade e sempre sem esperar qualquer coisa em troca. Ele era um verdadeiro homem piedoso em uma cidade como Sandnate, que todo mundo sabia uns sobre os outros. Assim, rumores e histórias espalhavam-se em torno rapidamente, especialmente aqueles que mantinham alguma relação com a igreja. O pastor Melroy tentou guiar o cão para o lado de fora quando ele o viu pela primeira vez para dentro da igreja. O cão permaneceu imóvel. Então, ele deixou o cão sozinho, porque ele tinha que começar o sermão. As pessoas sorriam para o cão, embora isso não fosse algo para ficar brincando na igreja. Mas o cachorro não atrapalhava. Ele simplesmente sentou-se quieto como se estivesse em uma oração silenciosa, o que era incomum para o comportamento de um cão, mas ele simplesmente ficou lá, perto de um dos corredores. As pessoas que frequentavam a igreja até optaram por tornar-lhe animal de estimação, porque ele ficava em silêncio durante todas as celebrações até o fim e nunca tinha apresentado mau comportamento. O cão fez até mesmo o velho pastor repensar sobre ele e o homem até comentou: "Você não é menino bom." O pastor Melroy ficou feliz em ver como o cão retornava ao seu serviço dia após dia. E então ele notou que não estava dando-lhe muita atenção. Mas quando ele percebeu que o cão continuou voltando para o mesmo local na igreja todos os dias, foi que ele começou a pensar que gostaria de saber o que o cão estava fazendo. Ele não podia ver o cão claramente de onde ele estava atrás do altar durante as celebrações. Então, ele optou em olhar no vídeo gravado pelas câmeras. Em vez disso, o que o pastor Melroy descobriria seria capaz de mudar sua perspectiva sobre os cães. O cão permaneceu durante toda a celebração parado, apenas digitalizando a mensagem com antecedência. O pastor Melroy tomou a decisão de ajudar o seu mais novo membro da igreja neste ponto, porque ele tinha crescido perto dos cães e havia algo que o cão podia ver que ele não podia. Ele não parecia ser cego, e o pastor estava ciente de que ninguém que havia participado de um de seus sermões havia ficado na igreja. Sendo assim, o cão realmente estava sozinho. Ele tomou a decisão de levar o cão para o veterinário por conta própria. Eles talvez fossem capazes de explicar as coisas. O veterinário assegurou-lhe que o cão estava em perfeita saúde e não tinha problemas físicos visíveis. Ambos saíram do consultório do veterinário e olharam para algo na coleira do cão. Uma vez que viram uma nota onde estava anotado um número e um microchip de identificação do cão. Nele estavam inclusas informações vitais sobre ele. Ele tinha 12 anos de idade, havia um número de telefone e ele respondia pelo nome de Tommy.
Ligaram para o número, mas ninguém atendeu. Eles ainda tentaram ligar várias vezes e quando ele saiu do veterinário, o cão o estava esperando. E o cão o encorajou a ir fechar a igreja. Ele continuou acompanhando o homem em um ritmo agitado enquanto abanava o rabo antes de olhar para trás, antecipando Melroy que o seguia. O pregador deu-lhe um olhar curioso e continuou o seguindo, pois sabia que ele queria que ele o seguisse, mesmo que não tivesse ideia de para onde Tommy estava o guiando. Tommy estava o guiando rumo a uma experiência memorável para o topo de uma antiga estrada empoeirada. Ele seguiu Tommy através do desconhecido, passou por ruas desertas e por algumas casas que eram iluminadas pelas lâmpadas de rua. Ele estava se movendo em direção a uma casa que estava empoleirada ligeiramente em cima de uma colina. A janela inferior direita emitia uma luz fraca. Tommy esperou ansiosamente na frente da entrada até que a porta finalmente se abriu. Como o pastor já esperava e agora era inegável, ele estava até um pouco desconfortável, mas ele desejava falar com o dono de Tommy para verificar se ele sabia que o cão frequentava regularmente a igreja e se o dono era uma das pessoas que também a frequentavam. Mas pelo que aconteceu, o pastor não estava esperando. O que ele viu quando abriram a porta foi uma pessoa totalmente nova, um balde de água fria sobre o pastor, pois ele não a conhecia. Ela contou a história do cãozinho e depois se apresentou. O pastor Melroy soube que a dona de Tommy lamentavelmente faleceu. Seu dono era um indivíduo reservado que se guardava para si mesmo, mas uma coisa pela qual ela era conhecida era ocasionalmente acolher um número de cães vira-latas. Em contraste com outros resgates, Tommy foi o terceiro cão de Loche e os dois desenvolveram um apego notável. Tommy havia sido encontrado por ela quando ele tinha 2 anos de idade. Ele estava abandonado em um campo distante, em uma área rural. Ele não possuía coleira nem chip de informações e estava em péssima forma. Então, ela o levou para casa imediatamente. Ela foi capaz de dar a Tommy toda a sua atenção porque seus outros 2 cães que ela havia adotado de resgates tinham há muito tempo desaparecido. Ele ficou de pé ao seu lado constantemente depois disso. Quando ela assistia à missa, ele até a esperava do lado de fora da entrada da igreja. Ele era o seu companheiro. Foi como a mulher descreveu Tommy. Ele ficou tão perturbado após a morte dela que ele seguiu seu caixão até a igreja do pastor Melroy. Eles permitiram que ele frequentasse a cerimônia de sepultamento com eles, uma vez que nenhuma das pessoas em luto teve coragem para detê-lo de entrar na igreja. O prefeito da vila alegou que Tommy tinha tornado-se o cão de todos da comunidade, já que todos estavam querendo adotá-lo e cuidar dele, desde o padeiro até o açougueiro. De acordo com Bud, o pastor Melroy de Loche, em luto, passou a frequentar a igreja sempre que os sinos da igreja tocavam, na esperança de que sua dona retornasse, ou porque talvez ele se sentisse confortável por lá. Tommy, então, sentava-se de frente para a congregação em frente ao altar e ficava quieto para manter a ordem e não perturbar. Até distribuíam a Eucaristia aos frequentadores da igreja nas ilhas, enquanto o cão só observava. O conto a seguir diz respeito a um maravilhoso cão que resistiu a ser separado de seu dono. Embora Dale tenha tido um ano difícil, não era nada comparado ao que Nancy, sua esposa, estava passando. Todas as vezes que ela ia ao hospital, era como se ela levasse uma parte de sua alma com ela. Eles faziam todos os esforços necessários para que eu e ela ficassem o mais confortável possível. No entanto, ter um pão de mãos extras ou, no caso de patas, era sempre bom. Ela estava mais exausta do que o habitual depois de sua visita mais recente.
O homem logo se apressou para levar à sua esposa uma xícara de seu chá favorito e a colocar em uma posição que fosse confortável no sofá e, com o canto de olho, observou que a esposa já estava sendo confortada pelos seus 2 cães e Barney. Eles foram capazes de ver claramente quão doente ela estava. Eles pertenciam a ele e Nancy, uma pequena chihuahua que claramente preferia sua mãe humana. No entanto, na verdade, este cão estava para demonstrar em questão de dias como ele profundamente amava seu mestre e até onde ela iria para expressar esse amor. Dale não sabia que a cirurgia era necessária. Isso daria a Nancy a chance de lutar contra a doença e permitir que eles vivessem o resto de seus dias juntos. Antes que o médico voltasse para deixá-los saber que estava tudo bem. Ele tinha estado andando inquieto por horas dentro do Cedar Rapids Mercy Medical Center, até que finalmente deu-se permissão para sorrir. Apenas 3 dias se passaram desde que ele voltou para casa para cuidar dos animais de estimação. Ele podia ver que eles estavam inquietos, embora a mamãe fosse tudo o que eles desejassem em particular. Dale abriu a porta pela manhã para que os cães pudessem ir ao banheiro. Mas quando chegou a hora de trazê-los de volta, ele quase teve um pequeno choque cardíaco, pois Cizzy não estava lá. O pequeno cão tinha de alguma forma cavado um buraco sobre a cerca e se espremido através dele e fugiu. Seu coração começou a bater mais vigorosamente. Seu cão estava do lado de fora, possivelmente no pesado tráfego ou em algum lugar mais perigoso ainda. A imaginação só pensava nos piores cenários e só imaginava a expressão de Nancy perturbada se descobrisse a notícia. Ele precisava ser localizado antes que algo de ruim acontecesse. Barney pulou em seu carro e começou a olhar pelas redondezas. Ela não poderia ter viajado para muito longe, porque ela era um cachorrinho muito pequeno. Provavelmente, ela teria ido visitar seu parque favorito ou uma sorveteria que oferecia cones para os cachorros. Ou ido a outro lugar onde ela costumava acompanhar Nancy. Enquanto ele ia por um quarteirão diferente, as lágrimas começaram a cair em suas bochechas. Procurar o pequeno cão pela cidade era a mesma coisa que procurar uma agulha em um palheiro. Era assim que ele estava se sentindo. Quando seu telefone tocou um pouco mais tarde, era Nancy. Ele atendeu apertando o botão ainda com as mãos trêmulas. Como ele ia dizer a Nancy que o cão havia sumido? Qualquer coisa, ele devia esperar até ele chegar em casa para contar qualquer coisa, porque talvez ela voltasse até lá. "Olá, Ben", murmurou Nancy. "Como Arcanine chegou aqui?" Dale acelerou e seguiu em frente para Mercy Medical. Ele percorreu exatamente mais de 20 quarteirões que separavam sua casa do hospital, sem cheiro para guiá-la a um lugar onde ela nunca tinha estado antes. Nancy e Dale ficaram perplexos sobre como seu pequeno anjinho tinha encontrado seu caminho até lá. Ela chegou até mesmo a entrar no pronto-socorro por conta própria, vasculhando os corredores até que ela se deparou com o quarto de Nancy. Não só Dale e Nancy ficaram chocados, como todos ficaram surpresos com a viagem espetacular e a história do visitante foi compartilhada com toda a equipe. Este cão fofo tinha um objetivo muito específico em mente: alcançar sua mãe humana. Ela teve que navegar pelo tráfego da hora do rush em uma rota praticamente intransitável. Ela, obviamente, amava muito Nancy. Os cães provaram ser tempestivos e, novamente, que são leais e gentis, que são compreensíveis e que têm um espírito indomável com o qual nos saúdam. Felizmente, depois do que pôde ter sido o pior dia de nossas vidas, eles nos fazem sentir melhor com um abanar de cauda e um sorriso brincalhão.
Se eles estão pastoreando, caçando, apoiando as pessoas com deficiência ou simplesmente agindo com um companheiro diferente de qualquer outro, os cães ajudam os seres humanos com tarefas do dia a dia há muito tempo. E há até mesmo tarefas que não seriam possíveis sem eles. Remontando aos cães do século XVI que serviram como ajudantes no serviço de assistência aos cegos e os treinadores de cães da década de 1970, que desenvolveram técnicas para que os cães pudessem ajudar as pessoas com deficiência. Como se esses deveres não fossem suficientes, os cães também ajudam a prevenir possíveis crimes e até salvar vidas, como nos casos de drogas com os cães farejadores e os pastores alemães que são farejadores nos esquadrões antibombas, destacando que a raça dos pastores alemães vem ajudando a polícia há mais de 200 anos. E você, tem um cachorrinho em casa ou conhece quem gosta de cachorro? Coloca pra gente nos comentários e manda esse vídeo para esta pessoa. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber mais histórias sensacionais. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!